E a pérola que eu tenho hoje para deixar com você está em Atos, capítulo 14, do versículo 5 ao 7. Lá diz assim: E havendo um motim, tanto de judeus como dos gentios, com seus principais, para o insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Então, gente, esse versículo, quando você vai ler mais no comecinho, você vê que está se referindo a Paulo e Barnabé. Eles estavam pregando o evangelho nessa cidade. Muitos judeus e não judeus creram neles, creram no evangelho, mas alguns não creram, e esses que não creram se levantaram contra eles. E eu achei interessante que diz lá que eles se levantaram para tentar matar eles. E aí, quando eles souberam disso, eles não continuaram ali. Eles se levantaram e foram para outra cidade vizinha. E aí, gente, meditando nessa passagem, eu vejo que Paulo e Barnabé, eles cumpriram o chamado deles, né? Eles cumpriram a missão deles nessa cidade específica. Mas chegou um ponto que alguns relacionamentos estavam querendo destruir eles, né? Matar eles. E eles se levantaram, eles perceberam e saíram. Foram para outra cidade, foram para outro lugar. Dá para quem queria ouvir, dá para quem valorizasse aquilo que eles tinham. E eu fiquei pensando, né? Eles tinham o poder de decisão de permanecer ali, dizer assim: eu tenho um poder dos poderes dentro de mim e dentro de nós, né? Paulo e Barnabé, vamos continuar fazendo aqui a obra e vamos ver o que vai dar, né? Eu creio que Deus pode nos livrar de tudo isso. Mas não, gente, eles decidiram sair, né? Então, não estou dizendo que devemos sempre fazer isso, a gente realmente tem que ser guiados pelo Espírito Santo. Mas o que Deus ministrou ao meu coração, que há certos relacionamentos, né, que querem nos matar, que nos botam para baixo, que nos afastam de Deus, que às vezes é preciso a gente se afastar. Existem certos relacionamentos que a gente não precisa estar. Existem certas situações que a gente pode evitar, né? Eu estava escutando uma palavra do Dave e eu achei muito interessante sobre o outro prisma, outra visão sobre a história de Jonas, né? Os marinheiros que estavam no barco que Jonas entrou, né? Eles estavam indo muito bem até que Jonas entrou no barco e tudo começou a desandar. Jonas era um homem de Deus, mas não estava vivendo o propósito. E o que ele trouxe? Prejuízo para aquele barco, para aqueles marinheiros que estavam no barco. Eles começaram a se desfazer, né, da sua bagagem, pensando que o problema era a tempestade, mas eles não sabiam que o problema estava em Jonas, que Deus queria tratar com Jonas. E aí, enquanto Jonas estava no barco, muitos problemas estavam acontecendo, até que Jonas saiu do barco. E veio a paz e a tranquilidade. E aí você fala, mas Jonas não era de Deus. Jonas era de Deus. Ele só não estava vendo bem. Ele só estava fugindo do propósito. Por isso que as coisas não estavam fluindo e quem chegasse perto dele ia sofrer as consequências. Muitas vezes a gente está em relacionamentos de gente que ama a Deus, né? Que é crente, que serve a Deus e está fazendo as coisas erradas e está desandando. Aí você fala, não é de Deus. É sim. Só que essa pessoa não está vendo, essa pessoa não está vivendo o propósito de Deus. E aí tem as consequências na vida dessa pessoa. E se a gente estiver junto, a gente vai sofrer também. Para concluir, Paulo e Barnabé, quando eles viram, né, que eles iam ser apedrejados, que algumas pessoas não iam fazer bem para eles, eles saíram de perto. Eles foram para a cidade vizinha. Ali não diz que eles não amaram aquelas vidas, né? Jesus tinha um grupo específico que ele andava, né? Jesus amou a todos, Jesus perdoou a todos, mas Jesus escolheu um grupo pequeno para estar perto dele. A gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento de saber escolher quem a gente vai andar perto, de quem vai estar junto de nós, se vai edificar ou se vai nos puxar para baixo, se vai nos matar, se vai nos jogar pedra. Que Deus me capacite e te capacite a fazer boas escolhas nos relacionamentos. Relacionamentos, as pessoas que estão próximas de nós, podem nos trazer mais para perto de Deus, podem nos ajudar a crescer ou nos afastar, ou nos afundar, né?
Não é que essa pessoa é mal, não é porque as pessoas são maus, mas às vezes elas não estão vivendo, assim como naquele momento Jonas não estava vivendo o chamado de Deus e trouxe prejuízo para aquele barco, para aqueles marinheiros. Se a gente se relacionar com algumas pessoas que não estão vivendo o chamado de Deus, a gente pode sofrer sérias consequências. Então, minha oração por mim e por você é que a gente faça boas escolhas, direcionadas pelo Espírito Santo. E aqueles relacionamentos que são tóxicos, que nos faz mal, que a gente possa se afastar, né? Algumas vezes é necessário se afastar para ficar bem e viver aquilo que Deus planejou para nós. A gente vai amar, vai perdoar, mas não necessariamente a gente precisa estar em comunhão, andando o tempo todo. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória.